a gente precisava falar um pouquinho do que a gente está vendo no mundo de hoje em relação ao cuidado com as crianças. Eu me lembro que quando eu trabalhava na maternidade de Campinas, além de trabalhar na Unicamp, eu era neonatologista e berçarista e atendia os bebês. Eu me lembro que a gente passava visita nos quartos das mães que tinham acabado de dar à luz, e eu brincava porque tinha um papelzinho no quarto das mães, e às vezes tinha um papel assim: primigesta idosa, quer dizer, mães com idade acima daquilo que se considerava importante para dar à luz. Sabe qual eram as mães de primigesta idosa? Mães que davam à luz com mais de 30 anos. Imagina isso agora, né? Naquela época, todo mundo achava que tinha que dar à luz entre 20 e olhe lá, 25, 30 anos, era a grande maioria das mulheres, e poucas mulheres davam à luz mais tarde. Hoje, a gente vê mães com 40, 42, 45, até 50 anos já atendem bebês. Mães que trabalharam, que pensaram na sua carreira, que tocaram sua vida, e depois tiveram a vontade de fazer a família, de ter seus filhos. Nenhum problema, porque a obstetrícia moderna, os obstetras seguem muito bem essas crianças e essas mães e vão fazendo as prevenções. Claro que quanto mais idosa é uma mãe, mais chance de aparecerem problemas, sobretudo por conta das questões genéticas. Mas isso pode ser prevenido, seguido, examinado e seguindo o bebê. Isso é fundamental. Outra coisa importante também, eu comecei a ver em vários países a questão da natalidade. As mulheres estão tendo muito menos filhos, né? Hoje o Brasil está aí quase um pouco abaixo até de dois filhos por cada mãe. No passado, quando eu comecei a fazer pediatria, há mais de 50 anos, eu sei que não parece, mas faz mais de 50 anos que eu faço pediatria, a gente tinha famílias com 5, 6, 7, 8 crianças. Eu cheguei a atender trigêmeos no meu consultório, e eram pessoas que tinham vários filhos. Hoje em dia, pela própria situação do mundo, pela questão econômica, pelo trabalho, pela nova visão da família, esse número de crianças diminuiu. O que eu acho muito interessante é que em alguns países a situação chegou a ficar até meio complicada. Por exemplo, eu estive em Portugal ano passado, participando de um congresso, eu dei umas aulas lá, fui falar sobre temas parecidos com esse, sobre crescimento e desenvolvimento, carinho, afeto e tal. E o que se fala em Portugal é que a população portuguesa está diminuindo. Está morrendo mais gente do que está nascendo. As mães que tinham 4 ou 5 filhos, hoje tem 1,5 por mulher, no máximo 2 filhos, muitos casais com um filho só tem um filho para marcar a presença na família. E outra coisa, eu vi trabalhos recentes também, não em Portugal, mas em outros países, em que se examinava qual a opinião das famílias, das pessoas, das mulheres principalmente, e dos seus maridos, para ter filhos. E uma coisa que eu achei incrível, uma pergunta num questionário feito para uma série de pessoas, perguntava assim: quem é a pessoa e qual a idade que as pessoas são mais felizes? A resposta foi incrível, foi assim: as pessoas mais felizes são mulheres jovens, de menos de 20 anos, porque não tem filho, porque não precisa cuidar da casa, porque está estudando, porque está livre e pode ser feliz. À medida que ela fica mais velha, cresce, vai ter que trabalhar, vai ter que dividir o salário, vai ter que ter filho, carregar filho é um fardo. Eu ouvi essa expressão, dizendo que ter filho era uma coisa que dava trabalho. É verdade, dá trabalho, a gente não pode negar. Eu sempre falo com as mães nos pré-natais que eu faço, quando eu atendo casais que querem saber como é que vai ser a chegada do bebê. Por isso que eu fiz esse livro, outro que não está aqui, que é o Quem Cuidará das Crianças, em que eu perguntava para as pessoas, na gravidez, as pessoas me pedem para fazer consultas pré-natais com o pediatra, para falar sobre a amamentação, o preparo do seio, a pega, que eu ainda vou falar um pouquinho hoje, como é que a gente faz para não perder o leite, o que é a mastite, como é que dói o seio, como é que o pai pode ajudar nisso, como é que ele pode participar. O que a gente percebe é que as pessoas acabaram diminuindo muito o número de filhos por uma questão social, por uma questão de sobrevida, uma questão... Nesse problema agora da epidemia de coronavírus, do Covid-19, a situação é muito grave, as pessoas ficam trancadas em casas. Eu vejo pessoas, já fiz até algumas apresentações, me convidaram para falar em algumas chamadas lives aí, né, para o Brasil, psicólogos, etc. As pessoas falam: é muito difícil ter filho, a gente não aguenta mais com as crianças ficam o dia inteiro dando trabalho. É porque antes da epidemia e antes do isolamento social, as pessoas não estão mais acostumadas a ficar com as crianças o dia inteiro. Elas pegam as crianças de manhã, põem na creche, é o que eu chamo de a criança terceirizada.
ou a síndrome dos pais ausentes. E aí eles veem as crianças de manhã e à noite, e as pessoas não se dão conta, e agora estão se dando, eu vi isso, várias pessoas me disseram, puxa, como é interessante ver meu filho, como é interessante ficar do lado dele, como é interessante ver o que ele precisa, como é que eu ajudo na aula, como é que eu ajudo na lição, como a alimentação muda, como ele fica diferente pelo fato de eu estar perto e estar junto. Coisa que no mundo moderno, pela situação dos pais, mães e pais trabalhando o dia inteiro, eu sou a favor de um rodízio de cuidado das crianças pelos pais. Pai e mãe têm os dois que se dividir, porque não é justo deixar tudo só para a mulher, e não é justo também que o pai se exima de participar do cuidado dos filhos, eles precisam participar. Só que isso é uma mudança de vida muito séria, não é fácil de conseguir essa mudança, e a diminuição do número de natalidade dos países que estão tendo menos nascimentos que morte é porque as famílias estão ficando cada vez mais pequenas, né? A gente não tem mais aquela coisa de participação. Mesmo as avós trabalham também muitas vezes, não tem tempo nem de ajudar as filhas ou as noras para cuidar dos netos na hora que elas podem. As pessoas não têm tempo para passear, acham que passear é ir ao shopping, é passear é ir numa loja. Quando passear é andar num jardim, é andar num lugar que tem verde, é passear é brincar, jogar uma bola. Pai que tem que chutar uma bola com o filho. Mãe que tem que segurar uma filha, brinquedos, deixar as crianças participar, escolher seus brinquedos. E o que é mais importante para mim, e que eu falo isso sempre, é que essa coisa da transgeracionalidade, ou seja, as pessoas acabam repetindo, bem ou mal, aquilo que aconteceu com elas no passado. Então, crianças cujos avós, os pais dos pais, não tinham tempo para cuidar dos filhos, tendem a achar isso normal. Achar, não, meu pai também não cuidava de mim, minha mãe saía de casa, vinha de noite, ela trabalhava muito, ela era muito ligada na profissão, eu também não tenho nada, eu não estou afim disso, eu não nasci para isso, eu não nasci para ser mãe, ou então eu nasci para... Os filhos têm que se virar, eles têm que aprender a ser, eles podem ficar super dominados, então vão ficar super protetores. Vejam, o que eu estou dizendo é que a presença dos pais, o apoio, o afeto, o carinho, a atenção, é na vida do bebê. À medida que a criança vai aumentando de idade, crescendo, indo para a escola, essa coisa vai mudando, as crianças vão ficando mais independentes. Você não pode ser super protetor. Não confunda cuidado, afeto e limites com super proteção. Ninguém está mandando você ser super protetor. A gente está mandando você ter carinho, afeto, mas botar limites, educar, saber dizer não, né? Entender o seu filho, acompanhar o seu filho na consulta médica, no posto de saúde, no pediatra, o lugar onde ele está. Quando ele tiver uma queixa, procure ficar em casa, cuide do seu filho, arrume um atestado médico dizendo que você está cuidando do seu filho. Você tem esse direito, mãe, de poder ficar com o seu filho confirmado por uma atenção médica que ele necessitava. Visite a escola dos seus filhos, conheça os professores dos seus filhos, participe com eles, você e seu marido, alterne as visitas na escola e no pediatra, uma hora vai você, outra hora vai o pai. Eu estou aqui para dizer isso. Eu sei que muita gente até se assusta com as coisas que eu falo, mas é muito importante que a gente saiba que família, amor e cuidado, o nosso canal, ele foi criado para mostrar essas coisas que eu falo, faço e escrevo nos meus 11 livros para famílias. Eu quero dizer que o pediatra, além de ser o cuidador de doença infantil, que trata meningite, otite, faringite, pneumonia, diarreia e tal, ele é um educador e um preventivista. Eu trabalhei muito em preventiva, eu fiz uma especialização em pediatria social e comunitária no Centro Internacional da Infância em Paris, onde eu aprendi a falar de aleitamento materno há 50 anos atrás, quando eu comecei a estimular a luta pelo aleitamento materno aqui em 1974, 73, 74, foi o começo da minha vida pediátrica na volta que eu vim da Europa, depois de ter ficado anos lá, e eu fiquei como professor da Unicamp, orientando tese de mestrado, tese de doutorado, ajudando as pessoas a pesquisarem e a mostrar a importância do aleitamento materno, a importância do cuidado, a importância de participar da vida do seu filho com carinho e atenção. Não se esqueça, a vida não é para sempre. A vida, ela precisa ser vivida junto. Ter filhos significa participar ativamente da existência deles. Eu até brinco que as crianças que não são ativamente cuidadas e que as famílias participam e ficam juntas, eu vi um trabalho recente falando sobre isso, é uma hipótese, às vezes estão retratando na velhice
o fato delas não estarem cuidando dos pais. Sabe aquela queixa assim da vovó? Fala, meu filho não aparece, a minha filha não vem aqui, não dá bola para mim. Eu sempre me pergunto, como é que será que foi a infância dessas crianças? Será que eles viveram em família? Será que as crianças tinham cuidado? Será que eles estavam presentes? Será que eles iam à escola? Eles visitavam a escola, visitavam o pediatra junto, se comunicavam, liam, escreviam, liam histórias, contavam histórias. Hoje na pediatria a gente está receitando história, contadores de história. A gente receita livros para as crianças, as mães e os pais lerem, para as crianças receberem informação. E mais ainda, a gente ensina essas crianças a enfrentar as dificuldades do dia a dia, sabendo que ser feliz é uma coisa que precisa ser conquistada, que é com amor, com afeto, cuidado e presença. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado dessa apresentação e podem me mandar as perguntas que quiserem. O melhor lugar é via o nosso canal. Família, Amor e Cuidado. O professor José Martins Filho. Tchau, um abraço.